Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Denise Bonzamberlese, sou professora do curso de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social aqui da Universidade Fevale. E hoje eu vim conversar com vocês sobre sedentarismo, atividade física e qualidade de vida. Vamos lá? Bom pessoal, se a gente for falar sobre sedentarismo, a gente tem que entender que o sedentarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse termo, né, tão conhecido por todos nós, é considerado uma epidemia global. Hoje a gente estima que 1 em cada 4 adultos não atinja o nível mínimo de atividade física. Segundo os mesmos dados da Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo entre crianças e adolescentes, ele continua sendo uma preocupação global, principalmente depois da pandemia. Então a gente estima que aproximadamente 80% dos adolescentes no mundo não atinjam os níveis recomendados de atividade física diária, que é pelo menos 60 minutos de intensidade moderada e vigorosa. No Brasil, especialmente, essa realidade ela é mais alarmante. Aproximadamente 78% das crianças e 84% dos adolescentes não praticam atividade física suficiente, conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde. Entre as pessoas idosas, o sedentarismo é uma preocupação muito crescente, tá? Que traz implicações significativas para a saúde pública. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso conhecido IBGE, em 2019, aproximadamente 59,7% das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil eram consideradas sedentárias. Ou seja, elas não realizavam atividade física, nem no tempo livre, nem nos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que adultos, incluindo as pessoas idosas, pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. Alguns estudos nos mostram que as pessoas com mais de 60 anos tendem a ser menos ativas do que outros adultos, e ressalto a importância da gente promover atividade física para esse grupo etário. Em relação à inatividade física, ainda para pessoas idosas, a gente consegue associar o sedentarismo com diversos fatores de risco à saúde, que incluem doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, declínio cognitivo e demência, alguns tipos de câncer, como os mais comuns, o de mama e de colo. Além disso, o sedentarismo ele contribui para uma perda de massa muscular, a tão conhecida sarcopenia, tá? Quando a gente sofre de sarcopenia, a pessoa idosa sofre de sarcopenia, ela tem um aumento do risco de quedas, que é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em pessoas idosas, além de doenças crônicas e declínio funcional, o que impacta negativamente na nossa qualidade de vida. Então, o que é esse tal sedentarismo, né? Como é que a gente pode definir esse sedentarismo e onde ele repercute na nossa saúde e na nossa qualidade de vida? O sedentarismo é a baixa frequência de duração e intensidade de atividade física. Tá? Então, quando a gente não consegue se movimentar o suficiente para que a gente possa ser considerado ativo. As principais repercussões do sedentarismo é o aumento das famosas doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares. Além dessas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem um impacto muito importante na saúde mental, emocional e na capacidade funcional. Então, o sedentarismo ele traz esses acometimentos para as pessoas. Então, hoje vocês vão poder entrar em inúmeros sites, redes sociais, se vocês olharem no Instagram, pesquisarem sites de notícias, pesquisas científicas também mostram a importância da prática regular de atividade física, principalmente para minimizar, né, o aumento dos riscos das doenças crônicas não transmissíveis e também para melhorar o impacto na saúde mental, na saúde cognitiva e principalmente na nossa capacidade funcional. Pensando que a nossa capacidade funcional é a nossa capacidade de nós realizarmos atividades durante o dia a dia, né? Então, um simples varrer a casa, um cuidar um pátio, né? Um terreno, né? Cuidar do nosso quintal, da nossa horta, das atividades que são comuns da nossa vida. A prática, a ausência, da atividade física, ela faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade
de realizar determinados tipos de atividade. Então, o que me define, vamos dizer assim, como uma pessoa sedentária, né? Essa é uma dúvida que eu acredito que todo mundo tem. E existem alguns dados que a Organização Mundial da Saúde, em 2020, nos traz, que diz que o tempo de tela fora do trabalho tem que ser menor que 2 horas. E aí vem a grande questão, né? Hoje em dia, com o acesso às telas que nós temos, com toda a repercussão que a gente tem do acesso a diferentes tecnologias, a gente dorme do lado do celular, a gente trabalha com o celular, a gente se comunica pelo celular, a gente trabalha com o computador, se comunica pelo computador. Então, o ideal, né, seria que nós ficássemos menos de 2 horas por dia, fora do horário de trabalho, nas telas. E a gente sabe que muitas vezes a nossa rotina não permite essa redução, né, inferior a 2 horas. Para nós sermos considerados ativos, a gente teria que dar aproximadamente 5.000 passos. Então, esse tempo que nós permanecemos sentados frente às telas, fora do horário de trabalho, ele deveria ser recompensado, então, com um pouco de movimento, considerando que esse movimento ele pode ser atividades domésticas, atividades de lazer, atividades de recreação, atividades esportivas, atividades de práticas de modalidades de atividade de exercícios físicos, enfim, tudo isso que nos tirasse dessa inércia, né, que a gente permanece quando a gente está muito envolvido frente às telas. E chamando bastante atenção para um dado que a Organização Mundial da Saúde nos traz, é que 31% das pessoas no mundo hoje são consideradas sedentárias. Então a gente tem aí um caminho muito importante para nós percorrermos se a gente pensar em como a gente pode se mobilizar, né, nos mobilizarmos, para que nós possamos, então, tornarmos a nossa vida um pouco mais ativa. Tá? Aí pode surgir a pergunta, tá, mas então qual é a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física é qualquer movimento corporal que vai produzir um gasto produzido pelos músculos esqueléticos e que vão resultar em um gasto energético acima dos nossos níveis de repouso, ou seja, acima daquele nível que a gente fica ali no celular digitando, né, e passando o dedinho para seguir nas próximas postagens, tá? Isso vai incluir todas as ações do nosso cotidiano, como caminhar até o trabalho, subir escadas, fazer tarefas domésticas, brincar com os filhos, passear com os nossos pets, né? Então, todas essas atividades que são espontâneas e não são estruturadas. Essas atividades, elas contribuem significativamente para nós aumentarmos, né, o nosso nível de atividade física e sairmos do sedentarismo. Uma questão importante é que muitas vezes a gente acredita que eu tô cansada, vou pegar o elevador. A gente sabe que a nossa rotina é bastante difícil, né? Principalmente porque a gente o ser humano, de uma forma geral, está cada vez mais acumulando uma carga maior de trabalho, de funções dentro do trabalho. Então, realmente, muitas vezes o trabalho além da casa, né? O trabalho fora, o próprio trabalho doméstico dentro de casa, esse cuidado com os filhos, cuidado com os pets. Então, tudo isso leva a um esgotamento, mas se nós pensarmos que isso produz algum tipo de movimento e que isso, de alguma forma, qualifica a nossa qualidade de vida, né, melhora a nossa qualidade de vida, é um ponto que eu acredito que é bastante importante a gente começar a olhar um pouco mais de cuidado quando a gente tiver a opção entre escada e elevador, tá? Eu sei que é um pouco difícil, parece que é impossível, mas aos poucos essa mudança de hábitos, ela vai se tornando uma questão importante e vai fazendo bastante diferença na nossa vida. Em relação ao exercício físico, o exercício físico é uma forma de atividade específica de atividade física que ela é planejada, estruturada e repetitiva, tá? Então ele vai trazer como objetivo melhorar e manter os componentes de aptidão física, tá? Como força, flexibilidade, resistência cardiovascular. E aí a gente tem uma série, né, de possibilidades de exercício físico. Dentre eles eu vou citar alguns aqui para vocês, os mais conhecidos, os que as pessoas mais costumam realizar, né? A musculação é um dos principais, aí entra também exercícios como crossfit, o funcional, tá? Natação, corrida, yoga, pilates.
Então, todos esses tipos de exercício físico, incluindo os esportivos, que é outra modalidade, né? Que é uma especificidade de um exercício físico. Então, a gente tem as modalidades esportivas, como eu trouxe aqui a natação, mas a gente tem esportes coletivos, como handebol, futsal, vôlei, basquete, ou também atividades individuais, né? Agora está muito, o atletismo está muito em alta, o beach tênis, que é uma modalidade que as pessoas têm procurado e têm gostado bastante de fazer. Então, qualquer coisa que seja planejada, estruturada e repetitiva é considerado exercício físico. Aí vocês podem se questionar assim, mas o que eu gosto de fazer? A gente só aprende a gostar de fazer alguma coisa no momento que a gente dá esse início, né? A gente procura pensar, experimentar determinados exercícios para a gente saber o que gosta. Eu sempre brinco que a gente nunca gostava de comer, por exemplo, um biscoito recheado ou uma pizza se a gente não tivesse provado a pizza. Isso é similar à questão do exercício físico. Então, a gente pode começar caminhando de uma forma moderada. Eu sempre justifico a importância do profissional para acompanhar vocês nessas práticas esportivas ou nas práticas de atividade física, principalmente para quem está iniciando, porque muitas vezes a gente acredita que a gente pode mais um pouquinho, esse mais um pouquinho pode gerar uma microlesão, né? Isso pode vir a prejudicar, afastar vocês das atividades que vocês gostam de fazer, afastar vocês das atividades do trabalho. Então, o ideal é que antes de vocês iniciarem qualquer prática de exercício físico, especificamente, vocês procurem um profissional de educação física, façam os exames de rotina, né, com um médico da confiança de vocês, para saber se vocês estão aptos a praticar e para que não ocorra nenhum tipo de intercorrência durante essa prática, tá? Os exercícios físicos geralmente são realizados de uma intensidade e duração específica, né? Então, por isso, essa importância da procura desse profissional de educação física, um profissional da área médica, né? Para que faça essa avaliação, que a gente costuma falar, né? Que é o nosso check-up. Isso inclui exames laboratoriais, exames cardiológicos, e depois, então, procurar um estabelecimento onde vocês possam se sentir confortáveis. Acima de tudo, eu penso que a prática do exercício físico ela tem que estar relacionada muito a uma satisfação pessoal, senão a gente não consegue permanecer envolvido dentro dessa prática. Então, quando me perguntam assim, o que é o melhor eu fazer em termos de exercício físico? A minha dica, se é que dá para se expressar dessa forma, mas a minha sugestão para vocês é que vocês procurem experimentar diferentes possibilidades e a partir disso vocês observarem, se conhecerem e ver aquilo que é mais atrativo para vocês. A importância da gente saber o que a gente mais gosta, ela começa lá na infância, quando a gente é criança e a gente precisa brincar. Então, quando uma mãe e um pai vêm conversar comigo e falam, o que tu pensa que meu filho tem que fazer de exercício físico? Principalmente se for criança, a minha sugestão para os pais seus filhos precisam brincar. A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje em dia, né, em relação aos espaços físicos abertos, né, espaços públicos, por uma série de fatores, mas o ideal seria que essa criança tivesse possibilidade de explorar os potenciais motores dela e a partir disso, na própria escola, ela já vem sendo introduzida a diferentes possibilidades de movimento, né, a uma diversidade da cultura corporal de movimento. E a partir dessa diversidade, dessa cultura corporal de movimento, é que nós entendemos que essas crianças, a partir, né, dessa construção que a gente inicia lá na infância e vem conduzindo durante toda a nossa vida, quando a gente se tornar adulto, a gente possa, então, ter uma opção mais interessante para aquilo que a gente aprecia. Eu nunca vou esquecer que antigamente tinha um mito, assim, que pessoas idosas não podiam praticar musculação. Hoje tem inúmeros estudos, não somente musculação, como exercícios de força e resistidos, né? Hoje tem inúmeros estudos que apontam significativamente os benefícios do exercício resistido para pessoas idosas. Então, só se prescrevia natação e hidroginástica em razão dos impactos, né? Principalmente porque as pessoas idosas podem vir a ser acometidas de osteoporose, artrite, artrose, a gente sabe, né? Desse processo degenerativo osteomuscular. Então, eram só recomendados basicamente esses dois tipos de exercício físico.
Hoje em dia, né, a gente tem visto cada vez mais as pessoas idosas inseridas em locais de práticas de exercício físico onde há uma resistência, onde se trabalha com resistência e força muscular. Tá? Então, esqueçam essa possibilidade de que não se pratica, porque todo mundo pode realizar qualquer tipo de atividade, desde que seja acompanhado por um profissional qualificado e, acima de tudo, tendo esse cuidado, né, anterior, sendo prescrito por um médico, uma pessoa, enfim, da confiança da área da saúde. Tá? É a sugestão que eu dou. Em relação à atividade física, então, como eu falei, o conceito clássico, assim, é qualquer movimento corporal que despenda algum gasto energético. Os tipos, então, são as atividades cotidianas, os exercícios estruturados e os esportes, e a classificação é leve, vigorosa e moderada. Em relação à classificação, quando a gente fala em atividade física, todo mundo diz, vou começar a caminhar. Eu acho excelente que as pessoas comecem a caminhar. Então, a gente dá, que nem eu falei antes, aquela esticadinha, né? Hoje eu vou caminhar 30 minutos, aí no outro dia já acha que pode caminhar 2 horas. Eu estou maximizando realmente para dizer para vocês tomarem cuidado, respeitarem os limites do próprio corpo, perceberem o próprio corpo, porque ele vai dar sinais, né? Muitas vezes a gente já escuta relatos de pessoas que vão até um local caminhando e não conseguem retornar porque se estenderam um pouco demais. Então, isso pode vir a gerar lesões e por isso também eu ressalto a importância de um profissional de educação física sempre acompanhando qualquer tipo de atividade que vocês desejarem realizar. Em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que então é previsto para pessoas adultas, tá? Adultos, para não serem considerados sedentários, né, que é ficar ali no celular, né, com aquele tempinho ali parado, é recomendado de 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada. O que seria uma atividade moderada? Seria uma caminhada, uma prática esportiva, né? Esse nível de moderada, né, essa escala moderada, a gente tem instrumentos dentro da área da educação física que avaliam. Então, por isso que eu sempre falo da importância do profissional. Então, quando vocês estão durante um exercício e alguém vão perguntar como é que tu está se sentindo, existem escalas, existem métodos para avaliar como que está esse esforço de vocês. Ou então, né, para adultos também é recomendado 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Se vocês quiserem fazerem atividades de fortalecimento muscular, o ideal preconizado pela Organização Mundial da Saúde é que a gente faça acima de 2 vezes na semana. E crianças e adolescentes, o ideal é que faça mais de 1 hora de atividade moderada e vigorosa. Isso incluindo tanto atividades de brincadeira, de lazer e recreação, quanto atividades físicas e esportivas. Eu tenho alguns estudos que eu acho importante trazer para vocês, porque enquanto universidade a gente precisa se pautar no que a ciência nos traz de mais relevante, principalmente em estudos atuais. Então, de Moraes Prado é um autor que agora em 2025 ele investigou o impacto dos hábitos saudáveis na prevenção do câncer e na promoção de qualidade de vida, tá? De pessoas adultas. E os resultados desses estudos indicaram que indivíduos que mantêm uma rotina saudável apresentam uma redução significativa dos fatores de risco para desenvolvimento do câncer, além de melhorias nos indicadores de bem-estar físico e emocional. Então, o estudo concluiu que a adoção de hábitos saudáveis ele não só contribui para a prevenção de doenças, como também eleva a qualidade de vida, reforçando então essa necessidade desse incentivo de nós conversarmos mais sobre essa prática. Então, muitas vezes a gente lê, a gente olha tantas informações e a gente acaba não conversando sobre isso, né? E aí, quando a gente é acometido por alguma dessas doenças que eu conversei com vocês, dessas patologias, a gente começa a se preocupar e começa a enxergar, então, que efetivamente o problema que se deu, que poderia ter sido controlado com uma simples prática regular de exercícios físicos. Outro estudo de 2025, publicado no Brazilian Journal of Health Review, tá? De Fraga, ele fala sobre o benefício, então, dos exercícios resistidos para pessoas idosas. Ele destaca que o exercício resistido, ele contribui para o aumento da força muscular,
melhora do equilíbrio, né, que é um dos principais fatores de risco de quedas em pessoas idosas, e aumenta essa autonomia funcional. Então, é previsível que durante a nossa vida nós percamos um pouco da nossa capacidade funcional porque a gente está em um processo de envelhecimento, né? Mas isso não significa que a gente precisa aceitar esse processo como um fim, né? Hoje em dia a gente até atua com o conceito de envelhecimento / desenvolvimento, que significa que não é porque nós estamos envelhecendo que a gente para de se desenvolver. Muito pelo contrário, o ser humano ele tem uma capacidade gigantesca de resiliência, e essa capacidade de resiliência é que faz com que a gente consiga transpor, né, todos os obstáculos que a gente vai percorrer durante a nossa vida. E a atividade física, o exercício físico é um dos principais aliados para esse ganho, né, dessa melhoria, dessa autonomia funcional. Tá? Um outro estudo que eu trago para vocês de 2020 é sobre o nível de atividade física de Menezes, É um estudo que foi realizado com adolescentes e foi trabalhado, né, avaliado as questões de flexibilidade, velocidade, agilidade, frequência cardíaca, qualidade do sono e nível de estresse. Então, hoje, outros estudos, eu poderia citar inúmeros para vocês, só que a gente não tem todo o tempo, né? Então, mas inúmeros estudos, na verdade, falam sobre a importância do estresse, né, da ansiedade em crianças e adolescentes. Então, esse é um estudo que eu trago para vocês que demonstra que a prática regular de atividade física, ela influencia positivamente na qualidade de vida, na melhoria do desempenho físico, na saúde cardiovascular e na qualidade do sono de crianças e adolescentes. Então, olhar para essa criança e para esse adolescente, principalmente, que é uma geração, né, totalmente tecnológica, voltada para as telas, e sair dessa inércia e colocá-los em movimento é extremamente importante. Outros estudos também indicam da melhora da qualidade do rendimento escolar, né? Então, hoje já tem surgido leis que têm afastado o uso de celulares nas escolas. É um tema também bastante importante que a gente precisa discutir porque é uma geração tecnológica, mas também a gente precisa entender que pode ser uma ação muito pontual, mas necessária nesse exato momento, porque muitas crianças estão tendo problemas de pessoas com idades superiores à idade que elas têm em razão do sedentarismo. Então, a qualidade de vida, quando a gente fala sobre essa qualidade de vida, né, o que é ter uma boa qualidade de vida, né? Quando a gente percebe a nossa posição na vida, e aí a gente entra no bem-estar físico, emocional, cognitivo, social, financeiro, essas são algumas dimensões psicológicas, sociais, ambientais, que a gente começa a perceber que a gente tem uma boa qualidade de vida. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas eu não consigo ter uma boa qualidade de vida porque eu não atendo todos os requisitos psicológicos, sociais e ambientais. Tem um ditado que diz que a gente não consegue ser feliz o tempo todo. Eu acho que essa é uma premissa da vida, né? Mas a gente poder escolher, dentro de todas as intercorrências que a gente passa, momentos onde a gente possa se perceber, né, que aquela situação que é momentânea, que é uma situação que vai passar, e que a gente tem essa capacidade de resiliência, e que o exercício físico, a atividade física pode ser um aliado para nos estimular a sair, né, de alguma condição. Eu acho que é importante a gente olhar para isso com bastante cuidado, tá? E essa qualidade de vida, então, ela não vai ser uma questão pontual, onde vocês vão poder dizer, hoje a minha qualidade de vida está ruim, né? Tanto que a gente não avalia ela pontualmente. A gente geralmente, as avaliações dos protocolos que a gente utiliza para avaliar a qualidade de vida, eles se referem a um período, né? Tem recortes transversais, mas a gente consegue também avaliar estudos longitudinais. A gente tem o Centro de Gerontologia aqui da Universidade Fevale, que faz um estudo então de acompanhamento, e um dos indicadores para pessoas idosas é a qualidade de vida, né? Então, sabendo da importância que a gente vai passar por momentos difíceis, mas exatamente isso, nós vamos passar por esses momentos, né? E o exercício físico é um dos maiores aliados para a gente enfrentar então esses desafios que vêm com a idade, que já estão acometendo as crianças lá no início, né, da nossa vida. Então, como impacto da atividade física, como eu já vinha falando, a gente tem uma redução da depressão e da ansiedade, um aumento da autonomia e do bem-estar,
e uma promoção do envelhecimento ativo, né, bem-sucedido e da inclusão social. Então, esse eu penso que são um dos aspectos, né, alguns dos aspectos mais importantes quando a gente fala em atividade física e do exercício físico, da importância, principalmente para um dos grandes males do século, né, que é a depressão e a ansiedade. O uso de telas está associado a esse excesso de ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes. E a depressão também, né? A pandemia veio nos mostrar o quanto nós precisamos uns dos outros. Então, a atividade física, o exercício físico é um recurso importante, fundamental, para que a gente transponha, né, qualquer um dessas patologias. Alguns indicadores da qualidade de vida, então, que a gente utiliza. Tem muitos instrumentos que a gente consegue avaliar a qualidade de vida, como o Call Brief, o SF36. Para avaliar a atividade física, o nível de atividade física, a gente tem o IPAC, né? A gente pode trabalhar com indicadores de prática de atividade física. Um fator bem importante, né, que a Organização Mundial da Saúde teve até uma crítica, será que a gente usa ou não usa o índice de massa corporal? Eu entendo que o índice de massa corporal ele é uma avaliação bastante ampla, né? A gente não pode se basear somente nele como um indicador de saúde, mas ainda é, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos maiores instrumentos que a gente tem para determinar a saúde de uma população. Então, quando a gente quer entender como é que se encontra, por exemplo, a situação de perfil nutricional de uma determinada região, o índice de massa corporal ele ainda é um instrumento bastante fidedigno, porque ele vai traçar um perfil, né? Mas em casos específicos, por isso a importância de um profissional de educação física, vocês vão procurar um profissional e ele vai fazer uma avaliação ali de medidas, enfim, né, de dobra se for o caso, de circunferências, vai pesar e vai medir, vai fazer o cálculo de massa corporal e a partir disso a gente consegue então fazer, qualificar ou prescrever um treinamento ou uma prática de exercício físico compatível também com o objetivo ou com a necessidade desse aluno ou desse paciente, tá? Um outro fator é a saúde autorrelatada, então é como eu falei para vocês, como a gente se sente em relação à nossa saúde, a satisfação com o nosso corpo e com a nossa rotina diária. Então esses são alguns indicadores que a gente utiliza para a gente entender a nossa qualidade de vida. Finalizando, eu posso afirmar para vocês que o sedentarismo tem que ser visto como uma prioridade em saúde pública. A atividade física ela deve ser inclusiva e intergeracional, tá? É importante que todas as gerações, que todas as pessoas em diferentes idades se comprometam com algum tipo de prática de exercício físico ou de atividade física e que a qualidade de vida ela vai depender dessa promoção contínua de movimento. Então, o que nós somos hoje é uma construção que vem desde a nossa infância, tá? E principalmente o que será de nós amanhã é uma construção daquilo que a gente vem fazendo hoje. Então, olhar com muito carinho para a rotina de vocês. A gente entende que as nossas rotinas são bastante complexas em termos de tempo, né? Muitas vezes a gente só quer ficar em silêncio com o nosso celular quietinho, mas acima de tudo para qualificar essa saúde, né, que a gente tanto preconiza, né, minimizar os riscos de doenças e potencializar uma qualidade de vida atual, né, e posterior, né, se a gente for pensar no processo de envelhecimento, a gente precisa olhar com mais carinho para essa temática que é tão abordada e a gente tantas vezes acaba negligenciando. Tá, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês era sobre isso. E também deixar aqui um convite, tá? Que as inscrições para o vestibular da Universidade Fevale estão abertas, o Fevale Digital. Então, é só acessar graduacão.fevale.br. A gente aguarda todos vocês no nosso curso, a gente está esperando vocês, para que vocês venham compartilhar mais ideias, histórias de vida, né? O nosso curso fala muito de vida, fala muito sobre história, fala muito sobre as nossas vidas e as vidas das pessoas com quem nós convivemos e quanto a gente pode, por meio da atividade física, do exercício físico, da atividade física, da atividade esportiva, modificar, qualificar e, enfim, implementar um novo estilo de vida para diferentes populações.
Então, muito obrigada por estarem conosco. Espero que vocês tenham gostado e aguardamos vocês aqui conosco no Fevale Digital. Um forte abraço.